Saúde em Foco. Oferecimento. Smile, para todo tipo de saúde. Oi, Liz Nunes, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está nesse sabadão aqui na TV Pajuçara Record, no Saúde em Foco. Esse é mais um episódio para você entender melhor sobre a sua saúde. E, aliás, você, mulher, fica comigo aqui nesse papo que é sobre menopausa. É um período que faz parte do ciclo natural de todas as mulheres. Assim como a puberdade, assim como o período da menstruação, a gente vai também passar pela menopausa. E quanto mais rápido a gente entender o que é essa danada, que causa tantas mudanças na vida de todas as mulheres, a gente vai passar melhor por essa fase, conhecendo melhor o assunto. E por isso hoje eu convidei a ginecologista Thaís Ferro, que está aqui com a gente, que há muitos anos já trata dessa condição com as mulheres, né? Ela faz a gente entender que está nesse período e também como é que a gente pode atravessar essa fase que é bem longa, com mais qualidade de vida. Eu já vou conversar com ela. Deixa eu apresentar também hoje a minha segunda entrevistada, é a advogada Cláudia Pontes, que já teve a sua menopausa, e a gente já vai entender porque eu falei teve, e agora ela faz uma terapia de reposição hormonal e diz que renasceu depois disso. Consegue fazer tudo o que fazia antes, sem aquela moleza, aquele cansaço, aquela indisposição que são bem comuns dessa fase, né? Além do calorão, chamados fogachos, que também estão aí em quase 90% das mulheres com menopausa. Vamos então entender esse assunto com a doutora Thaís Ferro? Doutora, eu começo te perguntando o que é exatamente a menopausa. Que prazer estar aqui com vocês. Esse tema é um tema extremamente agradável. Eu adoro falar sobre menopausa. E a menopausa é exatamente o ciclo, vamos dizer, do último período da vida da mulher. Porque daí em diante ela não vai ter períodos férteis. E a menopausa ela inicia com perimenopausa e depois ela se estabelece, que é a ausência menstrual durante um ano. Então, quando isso se estabelece, a mulher, antes de se estabelecer, a mulher, na verdade, já tem alguns sintomas, o organismo já manda algumas dicas, e quando ela para de menstruar, esses problemas, eles se intensificam. Mas eu falo também que a medicina, a ginecologia, ela evoluiu de uma forma tão boa que a menopausa hoje a mulher consegue passar, e a Cláudia vai demonstrar isso de uma forma saudável, de uma forma libertadora, porque querendo ou não a mulher vai estar, eu falo que a mulher está na melhor fase da vida, porque ela já está financeiramente estabelecida, emocionalmente, ela já tem sua família formada, já tem filhos normalmente. Então, passar por essa fase com tranquilidade é um ganho muito grande para a mulher. A menopausa, cientificamente falando, né, é considerada a última menstruação, o último sangramento da mulher num período de 12 meses. Então, depois de 12 meses que ela não sangrou mais nenhuma vez, ela considera que a menopausa foi aquele marco do último sangramento. Queria que a senhora explicasse também qual é a diferença aí de menopausa, que é a palavra que a gente usa mais, para climatério. Exato. O climatério é exatamente a fase que a mulher menstrua um mês, fica 3 sem menstruar, e já começam os fogachos, que são os sintomas mais simples, a labilidade emocional, a falta de libido, a mulher perde muito a concentração, começa a ter insônia. Então esse é o climatério, que vai ter aquela fase menstrua e não menstrua. Quando a menopausa se estabelece, é depois de um ano, 12 meses, exatamente sem menstruação. E esse período em que ela já não menstrua mais é chamado de quê? De menopausa. Quando ela não menstrua mais, já é menopausa. Tá. Olha, a revista científica Climateric disse que 48 anos é a idade média em que as brasileiras entram na menopausa. Então, em média, esse período vai acontecer aí entre os 45 e os 55 anos de idade, mas na média do Brasil, com 48 anos, a mulher entra definitivamente na menopausa. E essa mesma pesquisa da revista científica Climateric diz que 73% das mulheres já começam a sentir esses sintomas muito antes, né? Até 5 anos antes, de fato, da menopausa se estabelecer na vida dela, que são esses calores, né? Às vezes também calafrios, né? Ondas de frio, que o corpo tenta compensar o calor. Também a indisposição, acúmulo de gordura na região da barriga, na região abdominal, a pele, que as mulheres dizem que muda drasticamente a qualidade do tecido. E tudo isso, gente, que eu tô falando, a Cláudia sentiu. E como ela sentiu? Não foi, minha amiga Cláudia? Foi, você ficou assim, certeza, preocupada assim, e não sabia ainda que era menopausa. Preocupadíssima. Inclusive,
foi quando eu fui para a doutora Celina, que é clínica geral. Ela me deu uma indicação da doutora Thaís, porque meus sintomas eram terríveis. Eu, como sou uma pessoa ativa demais, né? Eu sou advogada, eu faço atividade física, né? Corre vaquejada. Corro É porque ela vaquejada. é vaqueira que chama, é? É, vaqueira. Tá vendo? Derruba boi, minha gente. É uma força, viu? Você imagina uma mulher que monta a cavalo, derruba boi, começar a ficar indisposta e não conseguir fazer mais o que ela tanto ama, Ainda né? faço Muay Thai, a minha atividade física é Muay Thai. Então, assim, eu tenho uma vida muito ativa. Eu tinha uma vida ativa. Quando ocorreu isso, aí eu procurei a doutora Thaís. Aí eu disse a ela, eu digo, meu libido baixou, eu tô uma pessoa que eu não durmo direito, sentindo a minha pele áspera, por mais que cremes e mais cremes e mais cremes nós utilizamos, para pelo menos retardar, né? Eu sentia tudo isso, né? Concentração. Isso com que idade ali? Eu fui um pouco tardia, eu fui com 53, 54. Isso é um detalhe muito importante, porque a Cláudia foi tardia, porque, como ela falou, ela é bem ativa. Então, ela tinha uma alimentação legal, ela fazia atividade física, ela, psicologicamente e cientificamente falando, ela usa muito a memória. Então, isso vai fazendo com que a mulher retarde a menopausa. Mas o sangramento, ele estava também já começando a falhar? Não, teve o período climatério, né? Como a doutora falou, teve o período climatério, vinha um pouquinho, às vezes demorava. Reduziu bastante. Aí, posteriormente, parou de vez. Aí foi quando realmente eu senti tudo isso que você falou, eu senti muito mais, né? A gente perde o desejo, o apetite sexual, né? Que é terrível. A gente que tem uma vida ativa sexual e a gente vai perdendo, o nosso companheiro, às vezes, isso aí prejudica até o relacionamento a dois, né? Você chegou a ter, assim, um momento delicado no relacionamento por conta disso? Quase me separei. O quê, Cláudia? Por conta disso. E o seu marido não estava, assim, entendendo o que era menopausa? Não, ele, na realidade, ele estava se sentindo não desejado, né? Porque se você tem uma vida sexual ativa, você tem 10 anos de casamento, aí você, posteriormente, você começa, não quero, tô com dor de cabeça, tô com mal-estar. Não tinha o desejo como tinha antes. Eu ia perdendo, fui perdendo. E você vê que isso tudo é um processo realmente biológico, hormonal, que mexe com tudo da mulher. É importante o parceiro entender isso e a mulher também reconhecer e buscar ajuda, né, doutora Thaís? E é uma coisa que não depende da mulher, ela é independente, é realmente hormonal. E eu ressalto que a menopausa normal, ela pode acontecer entre os 45 até os 55 anos. Que isso vai depender muito da primeira menstruação, vai depender muito da saúde, de uma forma geral, da mulher. A Cláudia não é diabética, não é hipertensa, então, a família dela é saudável. Então, isso vai fazer muita diferença para você ser mais tardiamente ou mais precocemente a menopausa. Tem mulheres que chegam na menopausa aos 40, 38 anos porque tem alguma disfunção ou alguma hereditariedade e não faz atividade física. É muito diferente o padrão. Se você observar o laboratório da Cláudia e de outras mulheres que não fazem atividade física, é totalmente diferente. Então, se você conseguir ter uma qualidade de vida muito precocemente, você vai sim retardar a sua menopausa. Agora, falando nesse tema um pouco delicado, que a gente associa de maneira geral, né, tá no imaginário das pessoas, a menopausa à velhice. E não é isso. A menopausa é uma fase do ciclo da mulher. É quando ela não reproduz mais exatamente. Quando os ovários começam a falhar. Nós nascemos com um número X de folículo, quando a gente menstrua, isso vai pela metade, e ao longo da vida, diferente do homem, que toda ejaculação ele vai produzir novos espermatozoides, a mulher, ela nasce com X óvulos. E quando o ovário começa a falhar, vai realmente estar entre os 45 e 55, é que a gente vai entrar na menopausa. E interessante ressaltar que as células do nosso organismo, a mulher, ela é movida a estradiol, a estrógenos. Então, esses estrógenos, eles fazem parte da célula da memória, da célula do sono, da célula da pele, cardíaca, óssea. E hoje, o objetivo de fazer terapia de reposição hormonal é exatamente você você evitar eventos cardioembólicos, tromboembólicos também, e osteoporose, porque danifica muito a vida de uma senhora, aí vai ficar acamada. Então, o objetivo hoje primordial
é exatamente proteger a mulher de danos maiores na sua velhice. E a gente já vai falar sobre a terapia de reposição hormonal, para quem ela é indicada, como é feita essa terapia, como é essa medicação. A gente já vai explicar. Mas antes, eu queria falar o seguinte, que esse episódio aqui do Saúde em Foco, mais um levando informação para você aí de casa, sobretudo você, mulher, que se conecta com a gente aqui, que tem essa oportunidade de aprender sobre assuntos que são pouco falados, né, na mídia em geral, como hoje, menopausa. A gente só está tendo essa conversa tão produtiva aqui graças a Smile. Você já pensou, gente, que cuidar da sua saúde é um investimento e não um gasto? Você deveria pensar dessa forma quando está reclamando, porque está gastando, está pagando plano. Sabe o que é, gente? Porque a nossa saúde é o nosso bem mais precioso. A Smile sabe disso. E olha, melhor que nesse caso o dinheiro vai para onde mais importa, que é para você. Invista em você. Por isso que na hora de escolher um bom plano de saúde, prefira a operadora com experiência e tradição. A Smile é o plano que traz um retorno de verdade para a sua vida. Tecnologia avançada, conhecimento humano para você viver melhor, com planos acessíveis e uma cobertura completa que se encaixa no seu bolso. Quer saber mais? Você pode consultar pelo site smilesaude.com.br e descubra por que a Smile é para todo tipo de saúde. Smile, cuidado que transforma a sua vida. Deixa eu conversar aqui de novo com a doutora Thaís, porque eu queria falar desse tema menopausa, da cultura. Antes de falar do tratamento, eu queria falar da questão cultural. Primeiro, doutora, eu fiquei assustada, porque quando eu fui entender, eu fui ler sobre a menopausa, eu fiquei, gente, eu vou ter que passar por tudo isso. Eu não quero, não. Minha pele vai ficar muito cheia de ruga, eu não vou ter mais paciência, eu vou ficar irritada com esse sono, eu tô já com medo, a gente já tem medo do que vai acontecer na nossa vida, né? Dizer assim, meu Deus, eu vou ficar sem disposição, eu vou ficar depressiva também, meu humor vai ficar muito deprimido. Eu não queria não, doutora, passar isso tudo, né? É muito chato, a gente, mulher, realmente, acho que já gera até um medo de falar desse assunto, porque é um assunto realmente delicado. E olha que uma coisa é longa, é um ciclo longo que vai durar anos que você vai atravessar essa fase. Mas deixa eu te contar, não tem jeito, você que é mulher vai enfrentar isso. Mas como é que elas chegam no seu consultório para entender essa fase? Algumas já chegam sabendo que estão ou elas não entenderam ainda que já é menopausa? Já, a informação hoje está muito rápida, né? A internet está aí e ajuda muito a gente a entender, embora que tem muitas informações que são realmente erradas. E a menopausa, eu costumo dizer, você está viva, então vamos buscar tratamento, porque hoje eu fico encantada com as formas de como a gente pode combater a menopausa. A gente tem várias formas de administração, de acordo com o que a mulher quer. Aí elas falam, a Cláudia falou isso também, qual é o melhor? O melhor não existe, o melhor é que você se adaptar. A gente, na verdade, a gente começa a terapia de reposição hormonal do menos para o mais. Então, você vai vendo o que é que a mulher precisa naquele momento e o que é que a gente pode ajudar. Hoje nós temos ativos fitoterápicos, nós temos hormônios bioidênticos, o comércio está evoluindo muito, a farmácia, de uma forma geral, ela está desenvolvendo muito, e isso contribui para a saúde ginecológica. Hoje a gente não tem uma mulher que tem dor na relação. Claro que se ela procurar o tratamento, e o que eu falo muito é que a mulher ela precisa iniciar o tratamento da menopausa o mais rápido possível, porque eu tenho várias senhorinhas que elas me procuram porque não conseguem segurar o xixi. Nessa fase, a gente já não consegue, porque o epitélio já está atrofiado. E hoje a gente trabalha para que o epitélio não atrofie. Que é essa coisa do escape, né? O escape quando está fazendo atividade física mais intensa, tosse, até na hora da relação sexual. Isso pode acontecer, doutora? Hoje tem o pum vaginal, a gente sabe que tem o pum vaginal que você já reconhece, porque já é uma frouxidão em mulheres que tiveram partos normais, em mulheres que tiveram muitos partos. Então, isso tudo a gente já vai reconhecendo. Quando a gente faz o preventivo ginecológico, a gente já tem condições de avaliar o nível de estradiol naquele epitélio. Então, com isso, a gente já inicia os tratamentos. Epitélio, só para quem está em casa entender o que é? O epitélio vaginal, a mucosa da vagina. Porque é ela que vai ter a falta do estrogênio, ela que vai ter a falta do ácido hialurônico, ela que vai perder aquela condição de contração. E que vai dar dor, vai dar sangramento na relação,
vai dar incontinência urinária e até, no fim, tenho muitas pacientes idosinhas com 80, 90 anos, porque hoje a gente a expectativa de vida é muito alta. Então, eu tenho senhoras que procuram, só que nessa fase que tem a bexiga para fora, que o colo do útero sai, exatamente porque tem uma atrofia e aquele epitélio, ele esgaça. Então, os órgãos pélvicos, eles se expõem na vagina da mulher. Hoje, a mulher atual, ela pode prevenir isso. Agora, antigamente, as mulheres achavam que estavam na menopausa, estavam no fim da vida, na vida sexual, da vida ginecológica. Mas hoje não é bem assim. Isso que ela falou, gente, é muito importante. Eu estou muito feliz, inclusive, de estar aprendendo com a doutora Thaís sobre menopausa, porque eu te confesso que quando a gente é um pouco mais jovem, a gente não se preocupa muito com esses aspectos. Mas hoje, com acesso à informação, e esse também é o objetivo do programa Saúde em Foco, é te alertar para que você se previna, se prepare para enfrentar algumas fases da sua vida. E como é que você deve viver hoje para ter, por exemplo, a menopausa mais tranquila? E isso começa agora, né? Como tudo na nossa vida, é um investimento na nossa saúde. Cuidados de agora que vão refletir lá no futuro. E isso faz parte também de você buscar ajuda, né? De você buscar o médico. Não adianta ficar sofrendo só em casa. Ai, tô com dor de cabeça. O ventilador em cima da pessoa o tempo todo porque ela tá com calor. Aí não procura a ajuda do médico. Gente, é fundamental você fazer uma consulta regular com o ginecologista. Eu tô falando isso que eu tenho certeza que tem mulher me escutando em casa que faz 3 anos que não vai no médico, né, minha amada? Não procura o ginecologista, né? Acha que vai levar ali em casa mesmo, tomando algum comprimidinho. Gente, hoje a medicina evoluiu muito e tem tratamento para todo tipo de bolso. Então, é importante que você se cuide, mulher, para que você viva melhor. E aí, consequentemente, tudo na sua casa também vai melhorar, porque eu tenho certeza aí que a tua irritação, a tua paciência já estão falando mais alto às vezes, né? Você que está na menopausa. Então, vamos falar sobre esses tratamentos. O que a gente pode considerar hoje como tratamento da menopausa? Antes de falar da reposição hormonal, que é essa que muitas vezes tem o chip, falar do chip que se coloca, a Cláudia está usando. Daqui a pouco a Cláudia vai me falar como é que a vida dela melhorou. Mas para quem não pode, por exemplo, pagar por esse chip, como é que a senhora começa ali a ver a possibilidade de tratar uma mulher na menopausa? Então, nós temos vários tipos de tratamento que, na verdade, é forma de administração. E, claro, você precisa ser avaliado para ver a sua necessidade, tanto hormonal como clínica, porque a gente não se baseia apenas no laboratório. Eu preciso saber como a mulher está, como a mulher se sente, o que é que está fazendo falta a ela. Então, isso vai ser uma avaliação e também saber as necessidades e o que ela pode, os limites, porque aquela mulher que teve a mãe, a irmã, eu recebi uma paciente essa semana que a mãe e a irmã tinham câncer de mama. Então, essa mulher, você tem que ter um olho diferente para ela, porque antigamente as mulheres não queriam usar a terapia de reposição hormonal porque leva ao câncer, que isso foi quebrado. Porém, as mulheres que têm uma genética muito forte para câncer, a gente tem as ressalvas, a gente tem o que a gente pode e o que a gente não pode utilizar. A mulher que teve um AVC, a mulher que tem trombose, a mulher que tem doenças autoimunes. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração e a terapia de reposição hormonal, ela é individual. Aí daí o céu é o limite, porque aí você vai usar cremes, você vai usar strip, você vai botar os implantes, você vai... Strip é? O strip é um papelzinho que você coloca na boca e dissolve. Todo dia a pessoa vai Todo usar? dia. Tem o strip vaginal, tem os óvulos vaginais. Então, a forma de administração é de acordo com a necessidade e com a preferência da mulher. A Cláudia, por exemplo, ela não se vê usando uma coisa todos os dias. Então, ela decidiu pelo implante hormonal. Aí diz, é mais caro, é mais barato. A questão de preço, tem preço para todos os bolsos. Mas o importante é você começar. Perfeito. E eu já quero saber a experiência da Cláudia com o implante hormonal, mas é daqui a pouco. É depois do intervalo. O Saúde em Foco volta já. Estamos de volta com o Saúde em Foco nesse sabadão para falar de menopausa. E uma das formas de tratar a menopausa, né, de lidar melhor com essa fase da vida, é fazendo uma terapia de reposição hormonal, que é aquele chipzinho que algumas mulheres colocam, que tem ali algumas substâncias que vão sendo liberadas bem aos poucos no organismo durante 1 ano, e ali a mulher consegue ter muito mais qualidade de vida. É o caso da Cláudia. Cláudia, conta tudo. O que você sentiu depois de fazer a terapia de reposição hormonal? Vamos lá. Porque eu senti tudo diferente.
Às vezes as pessoas perguntam a mim, Cláudio, o que mudou? Vamos para a idade, né? Pela minha idade, né? 59, que eu assumo, entendeu? Sou muito gratificada e o privilégio, entendeu? De ter a oportunidade de fazer isso. Eu indico demais às mulheres, porque eu me senti totalmente outra pessoa. Eu rejuvenesci. Eu cheguei dessa fase, quando eu iniciei, que foi com 55, eu cheguei a uma fase de diminuir de 35 a 40 anos. Hoje eu faço atividade, eu me acordo cedo, que eu não estava com essa disposição. Eu durmo super bem. Eu nunca precisei tomar remédio na minha vida toda para dormir, porque muitas pessoas, né? Eu nunca. E tive esses problemas e com esses implantes, a minha vida mudou totalmente. Mudou em relação ao meu apetite sexual, a minha vida com relacionamento a meu companheiro, a minha vida social, a minha vida com os meus clientes, né? Que é uma pessoa pública, a gente convive muito com as pessoas. E a minha paciência, eu tava me recolhendo por conta que eu não estava com condições até de conversar. A gente diz que não, não é não, é. E você, na hora ali, talvez a pessoa não saiba que é da menopausa. É. Né? Às vezes assim, meu Deus, por que eu tô tão irritada? Por que eu tô ficando triste? Será que eu tô entrando em depressão? Por que eu tô tão chata, né? Irritada com as pessoas? E, na verdade, tem uma explicação. Você não era assim a vida toda. Isso foi uma fase que você cuidou e hoje você derruba boi. Uma mulher que derruba boi, minha gente. Estou falando aqui com uma advogada que é também vaqueira. Né? Conta só rapidinho essa curiosidade, que eu fiquei curiosa desse seu lado. O meu lado vaqueiro. Quer dizer, minha mãe é sertaneja, né? Faleceu faz 3 meses, que Deus a tenha. E eu sempre gostei de andar a cavalo. Então, eu não tinha condições financeiras e, graças a Deus, eu digo, um dia eu corro vaquejada. Então, fui. Aí comecei a comprar animal, né? Um quarto de milha, que é o cavalo apto para isso. E eu tive comecei com um. Comecei a treinar, comecei a correr, inclusive ganhei prêmios, assim, do PEPB, que é o Circuito Nacional. Aí tem agora o PixBet Portal, que tem até cantores e mais cantores. Ela tem um Aras, Bela. Tem um Aras, gente. Os melhores cavalos de Alagoas saem por aí. Aí eu aumentei, né? Entendeu? E na realidade hoje eu tenho um campeão. Tem um Escobar, que é campeão nacional do PEPB. Né? Tem vários animais. Então isso aí, eu ter a possibilidade de montar, de correr, tá entendendo? E ter essa saúde, primeiramente Deus e Nossa Senhora, que eu sou muito devota. E segundo ela, né, que eu não tô na realidade, o elogio tem que ser dado, né? Porque ela foi uma pessoa que revolucionou. Maravilha, tá vendo aí? Quer dizer, uma mulher dessa não podia parar, né? Não podia dizer assim, vou diminuir aqui o ritmo. Não, ela tá com 59 tinindo, aliás, melhor do que muita menina nova por aí, viu? Que disposição. Ela dá nó. Então, doutora, falando nesse tratamento, ela teve essa condição, né, de fazer aí o implante, mas 52% das mulheres brasileiras, segundo a revista Climateric, não fazem nenhum tratamento para a menopausa. Por que a senhora acha que isso acontece? É falta de informação? É porque as pessoas não podem pagar? As duas coisas? Eu acho que porque não tem acesso pelo SUS. As mulheres brasileiras, pelo menos a realidade de Alagoas, eu fui informada que não existe um programa nem na prefeitura, nem no estado de climatério e menopausa. E também muitas mulheres ainda têm o tabu, porque existiu no passado, na década de 80, um estudo que foi grandemente divulgado pela imprensa e que assustou essas mulheres. Então, se você falar em terapia de repouso, causa câncer. Isso é uma coisa do passado. Os estudos hoje já derrubaram essa teoria. Esse estudo foi um estudo que teve muitos viés errôneos, tanto pela idade como as patologias das mulheres. E, assim, a ginecologia regenerativa, moderna, ela quer exatamente proporcionar à mulher, como a Cláudia, uma qualidade de vida, tanto sexual como ginecológica, até ela... Mas existem médicos com resistência a passar terapia de reposição hormonal? Porque muito. Isso, eu vejo algumas mulheres assim, eu já expliquei para o meu médico que eu estou sentindo, já pedi para fazer e ele não quer passar para mim. Isso também acontece, tem médico que tem resistência, né? Tem paciente que chega, doutora, eu estou sentindo
sentindo isso, estou sentindo aquilo, mas o meu médico disse que não precisa porque meus hormônios estão bem. Isso é uma coisa que a gente como médico, a gente precisa ter sensibilidade, porque não é o laboratório que vai direcionar o nosso tratamento, é o sintoma da paciente que vai direcionar. A Cláudia, tudo bem, ela realmente tinha um laboratório que já favoreceu. dizia que ela estava na menopausa, porque o FSH é que vai nortear a gente. Ela tinha um FSH maior que 25. Então, aí já é muito fácil você fazer o diagnóstico, porque já está lá explícito. Mas essas mulheres que têm a variação hormonal, tem sintomatologia, mas ainda não está num climatério laboratorial, numa menopausa laboratorial, você precisa ter sensibilidade de fazer ajustes. E, assim, é uma fase bem difícil, não é todo médico e nem toda paciente que vai ter condições, porque nem sempre você acerta. Senão, aí é o que eu falo para minhas pacientes. Se essa não dá certo, a gente volta daqui a 3 meses, eu faço o retorno a cada 3 meses no primeiro ano. E essa mulher, a gente ajusta o que não tá bom. Entendeu? É isso, porque nem toda mulher vai ter indicação, como ela já comentou aqui, dependendo do histórico familiar, né, de doenças pré-existentes que a pessoa já tem enfrentado, por exemplo, o câncer de mama. Então, vai avaliar caso a caso o médico para poder recomendar ou não a terapia de reposição hormonal. Mas só para a gente já ir finalizando aqui com as ideias mais de ordem prática, para quem ainda não está tomando remédio, mas quer ter uma vida melhor. No dia a dia, o que essa mulher pode fazer para melhorar essas condições em relação à alimentação, esporte, descanso? A atividade física, alimentação, isso é o básico. E depois vai ter que ir para o ginecologista para estar ajustando. Uma das coisas que fala-se muito é que, vou para o nutrólogo, vou para o cara que faz a minha medicina do esporte, e esquece da ginecologista, porque a saúde ginecológica está intrínseca. E essas pessoas, elas fazem um tratamento hormonal, que falam, mas, assim, baseado na performance física. E a saúde ginecológica, muitas vezes, ela é deixada de lado. Aí, quando chega o teu paciente de 28 anos, que ela é atleta de performance com atrofia vaginal. Então, isso, no futuro, essa moça, ela vai ter muitos prejuízos ginecológicos. Atrofia vaginal, que é isso? O epitélio, ele acabou, ele tá fino de uma forma porque usou anabolizante, usou algumas substâncias que faz com que o epitélio pare de ter vida. Então, o epitélio vaginal, ele precisa ter uma consistência, ele precisa ser fofinho. Aí ela tem dor na relação, ela tem candidíase, vulvovaginite de repetição e sangramento, porque o epitélio, ele tá uma folha. E é exatamente isso, a mulher, ela tem que ter uma saúde e saúde ginecológica. Que bom que a senhora deu essa recomendação. Eu acho que o que fica pra gente aqui, né, mulherada, é procurar o seu ginecologista, procure o médico, faça consultas regulares para entender o seu caso, os seus sintomas e o melhor tratamento no seu caso. A gente vai ficando por aqui nesse sabadão do Saúde em Foco. O nosso programa vai encerrar na TV, mas esse papo maravilhoso, ele continua lá no YouTube da TV Pajuçara. A partir de agora, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela e continuar ouvindo esse papo aqui entre eu, a doutora Thaís Ferro, que é ginecologista, e também a Cláudia, que é advogada, que está vivendo plenamente, quase com 60 anos, graças à terapia de reposição hormonal. Eu já quero agradecer a presença das duas aqui. Muito obrigada, viu, Cláudia? Obrigada, é um privilégio estar aqui e passar isso para as mulheres, que é muito importante. Vocês deveriam procurar cuidar mais, porque às vezes todos esses sintomas nós pensamos que é outra patologia, né, doutora? É. Mas na realidade é o ginecológico. Perfeito, muito obrigada. Que é a menopausa. Obrigada, parabéns e pra frente, cada vez mais, Com né? certeza, Maravilhosa a senhora está. E a Thaís, muito obrigada por estar aqui também com a gente hoje. Foi um prazer, sempre estarei à disposição para trazer informações reais e científicas da saúde ginecológica. Thaís Ferro, ginecologista que atende aqui em Maceió, viu, minha gente? Para procurá-la, também você pode fazer isso pelas redes sociais. É isso, nosso papo vai ficando por aqui. Eu adorei, eu espero que você, mulher, se cuide, tá? Tem que manter a sua saúde em foco. Um beijo, até o próximo sábado. Tchau, tchau. A gente continua o nosso papo aqui no YouTube da TV Pajuçara. Para você que está com a gente, que coisa boa. Se está gostando desse conteúdo, já comenta aqui embaixo qual foi o insight que você teve. Se inscreva no nosso canal e compartilhe esse conteúdo para aquela mulher que está no climatério ou já é
menopausada, né? Já entrou realmente na menopausa, não menstrua mais e está sofrendo aí com muitos sintomas típicos dessa fase. Deixa eu falar aqui com a doutora Thaís. Eu estava estudando sobre esse assunto, sabe, doutora? E pensando como as mulheres da geração anterior, né? Nossas vovós e as nossas mamães sofriam caladas, sem entender o que era. E os filhos da família toda julgando, porque a pessoa parece que está velha, não serve mais. Tipo assim, não tem mais criança, não vai mais engravidar, já tá chata, não gosta mais de sexo, não tem mais interesse. Como essas mulheres sofreram, né? Sem hoje ter o privilégio de fazer uma reposição hormonal. A gente não entendia, né? Essas mulheres. Elas sofreram muito e as mulheres tinham muito medo de chegar na menopausa, exatamente por todo esse mito, esse bicho que se formava da mulher na menopausa. A mulher ganha peso, a mulher não tem disposição para nada, nem para atividade física, nem para atividade diária de casa, muitas vezes. E agora, nós que somos multi, né, Cláudia, que a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, chegar nessa fase sem disposição. Você imagina o que é... Por isso tem muito tabu. As mulheres... O estradiol, ele é essencial. Ele faz com que você fique diabética, se você não tiver. Você faz resistência insulínica, faz resistência ao carboidrato. Você não metaboliza aquele carboidrato. Então, você engorda realmente. O seu sono não é preservado. Então, isso tudo faz com que a mulher tenha realmente uma vida muito complicada. A gente comenta entre os ginecologistas que quando a gente entra no consultório, que a gente vê as mulheres que fazem menopausa e as que não fazem, é muito evidente. Porque é evidente na pele, no cabelo, no olhar de vida e naquele olhar triste. É bem difícil realmente conviver com a menopausa quando não existe a terapia de reposição hormonal. Ressalto que hoje a gente tem várias alternativas. Claro que não são tão eficazes quanto naquelas mulheres que fizeram tratamento para o câncer e ele é hormônio dependente, então a gente realmente não pode usar os estrógenos. Nós temos fitoterápicos, nós temos ativos, o ácido hialurônico, os hidratantes vaginais, substâncias que não são hormônio, e podem ser utilizadas, elas melhoram muito a qualidade de vida, porém não é o mesmo vigor com o hormônio. Deixa eu explicar para você, mulher que está me acompanhando, você que está aqui na internet com a gente, ela falou do ácido hialurônico e também laser, né, na região íntima. Tudo isso, gente, está se usando e muito, viu? Isso não é coisa rara, mas não. Os médicos ou ginecologistas que, claro, se aprofundam, se interessam em oferecer o melhor tratamento para seus pacientes, têm pesquisado e têm trazido essas técnicas para o consultório. Ela falou do ácido hialurônico. É tipo assim, a gente antes botava isso no rosto, né? Para dar mais um tônus, para encher a nossa pele, ficar com um aspecto mais jovial. A mulher que já faz preenchimento. Agora, na vagina também se coloca ácido hialurônico, é isso, né? Também. Quando a mulher está envelhecendo, de uma forma geral, nem precisa estar na menopausa, e principalmente aquelas que fizeram cirurgia de obesidade, elas ficam com a pepeca realmente murcha. Ela murcha igual o rosto. Quem faz bariátrica também tem isso? Principalmente quem faz bariátrica, mesmo que seja nova. Você vai ter um epitélio bem murchinho. Então, tudo que se faz no rosto, você hoje faz na pepeca. Claro, em quantidades diferentes, em consistências diferentes. Eu estou até aqui com a marca do Frax que eu fiz na minha mão. Agora eu estava na USP esse fim de semana, estudando exatamente energias. E eu fiz na minha mão para estar mostrando a evolução. Aqui é diferente porque é na pele, mas na mucosa vaginal você vai fazer... novos vasos, vai estimular a produção de colágeno, vai regenerar a célula. E o ácido hialurônico, os bioestimuladores, os hidratantes vaginais, eles vêm exatamente para recuperar aquele epitélio que ficou murcho, porque a mulher tem dor na relação. A vagina, a vulva, você tem, ela não é gordinha, e principalmente em fundo, não é por nada, é para você não ter dor na relação sexual. Porque o introito vaginal ele é extremamente vascularizado. Então, essa vascularização, quando você perde o coxinha, aquela gordurinha que está ali, que tem função, aí você recupera com esses ativos e para melhorar a qualidade da vagina da mulher, da relação sexual. Ou seja, mulherada, não é só uma função estética, não. Não é porque a mulher é tão vaidosa que quer colocar preenchimento até
na pepeca, não é só vaidade, não é só por conta de volume, existe função para que ela não tenha dor na relação, porque essa região, quando ela está muito murchinha, como disse a doutora, a pessoa pode ter ali algum desconforto, né? Na hora da relação, até sangramento. Então, é uma questão de função biológica mesmo, para que essa vagina responda melhor, inclusive internamente, que ela vai lubrificar mais, é isso? E as tecnologias, elas não... Porque assim, quando você coloca a tecnologia, você primeiro tem que colocar a tecnologia, depois você coloca o ativo. Exatamente para que aqueles produtos do ativo, eles sejam absorvidos quando a sua célula está sendo regenerada. Se você observar, quando a gente faz... as terapias de energias, ela tem várias funções. Terapia de energia que a senhora diz é laser, né? Não. Não? Não só laser. O laser é um das. Certo. É o laser, radiofrequência, ultrassom microfocado. É o que a gente tem hoje de mais moderno. E principalmente para as mulheres que não têm indicação de hormônio. Que já tiveram câncer, que fazem tratamento de câncer. Então, a gente recupera com as energias o epitélio dessas mulheres sem hormônio. Porque, assim, você vai fazer uma injúria celular, dependendo da camada do epitélio. O epitélio é dividido em camadas. Dependendo da camada que está sendo sofrida, a gente vai indicar a tecnologia adequada para aquela camada. Entendi. Aí aquelas mulheres que não seguram o xixi, aquelas mulheres que têm infecções vaginais de repetição, candidíase de repetição, que aí isso vai evoluindo. Isso vai evoluindo para atrofia. A atrofia é o fim de tudo. Então, quando está atrofiada, as tecnologias nem as tecnologias têm tanto sucesso. Elas podem até melhorar um pouco, mas elas não são uma cura. Aí você vai renovar esse epitélio, vai botar ácido hialurônico, vai botar hormônio se puder, vai botar bioestimulador, porque com aquilo a sua célula vai se regenerar. O epitélio da vagina, ele é todo enrugadinho, exatamente para, durante a penetração, você diminuir a agressão, porque toda vez que você tem uma relação, você tem microagressões. Aí, quando esse epitélio fica reto, você vai perder toda aquela rugosidade e com isso vai ter os sangramentos e a dor da relação. Perfeito. Obrigada por essa explicação tão completa, né, para a gente entender a importância desses tratamentos mais modernos e que têm uma função extraordinária. Eu queria saber da Cláudia também, se depois que você teve essa experiência, né, de fazer a reposição, se você tem divulgado isso para outras mulheres que talvez não conhecessem e elas também estão buscando a partir do seu exemplo. Tenho. A partir de mim, tem várias que procuraram, várias. E tem aquelas que não têm condições e elas procuram. Porque isso é saúde, né? Isso é saúde. Porque é terrível a gente sentir esses sintomas. E até que idade o médico vai recomendar essa reposição hormonal? Então, o ideal é que ela seja iniciada nos primeiros 5 anos de sintomas e de amenorreia, né? Que seria a ausência da menstruação. 5 anos antes de ter realmente a menopausa marcada. A gente já pode, é isso? 5 anos da menopausa. Até 5 anos você consegue ter muitos benefícios. A partir dos 5 anos, os benefícios eles já não são tão evidentes. Porém, com a questão do epitélio, você já consegue reverter muita coisa. Então, o ideal é que a mulher, quando iniciar os sintomas, ela procure o seu ginecologista, inicie uma terapia de reposição hormonal. Se não tem indicação, já tem as terapias que são alternativas para que o dano não seja muito grande após os 5 anos. Agora eu queria falar com a senhora sobre menopausa precoce. Com que incidência isso está acontecendo? A partir de que idade as mulheres já estão começando a apresentar esses sintomas na atualidade? E com que isso tem relação? Então, hoje existe uma menopausa precoce induzida por medicamentos. Nessa fase que a gente está vivendo, essa geração nova que está buscando a saúde física, aquele corpo perfeito, a gente está vendo com muito mais frequência. É o que eu falei, eu tenho uma paciente com 28 anos que ela está atrofiada, porque ela faz esses concursos para corpo, né? Fisiculturismo, essas coisas. E ela está com atrofia vaginal com 28 anos. E o FSH lá em cima, porque o uso de anabolizantes, o uso de substâncias que vão fazer hipertrofia, eles inibem o eixo hipotálamo-hipófise. E isso faz com que leve a uma menopausa precoce induzida por medicamentos.
E existem também as menopausas precoces que são da genética, que a mãe teve menopausa precoce. Menopausa precoce é antes dos 45 anos. A partir dos 45 a gente não considera menopausa precoce, já é uma menopausa esperada. E isso a pessoa vai ter certeza, no caso médico, fazendo exames de sangue. De sangue. Também, porque o paciente vai chegar na clínica falando de alguns sintomas, mas para confirmar que já é uma menopausa precoce, o que confirma? O ovário, a ultrassom pélvica endovaginal, o tamanho do seu ovário, e também o FSH, o LH, a gente confirma e os níveis de estradiol, laboratorialmente falando. Isso também tem a ver com o estilo de vida das pessoas? Muito, é isso que eu estou falando. Os exageros hoje estão levando a um prejuízo ginecológico, aos exageros do culto ao corpo, né? As mulheres hoje querem a bunda, a perna perfeita, e com isso a saúde ginecológica sai muito prejudicada. Porque a história do emagrecimento, o uso dessas medicações que são... Sendo clara, para a gente ficar bem claro aqui da minha entrevista, a senhora se refere a que tipo de medicamentos que essas mulheres estão tomando? Dá para nomear, só para quem está em casa saber se já tomou ou não? Na verdade, Bia, tem uns que eu nunca nem vi, que são anabolizantes que são usados em academias e são usados, estão sendo até prescritos por alguns médicos, mas assim, que não é muito do meu entendimento. Suspenda o medicamento 3 meses, a minha paciente responde. Então, porque quando vai no meu consultório, beleza, tá o corpo lindo, maravilhoso, mas quando a gente faz a citologia, que tem o hipoestrogenismo moderado a grave ou até uma atrofia, aí a gente vai ter que investigar o que está levando aquilo. Assim, nas meninas mais jovens, normalmente é o uso desenfreado de vários medicamentos. Por exemplo, a gestrinona, que o pessoal chamou, uma época que teve uma fama muito grande, chip da beleza. Eu utilizo a gestrinona, só que aí eu utilizo com tratamento ginecológico e em quantidades aceitáveis. Mas aí quando você vai usar a Gestria, a Oxa, que a Oxa também é um oxandrolona, né? A oxandrolona. É um anabolizante que é muito utilizado. E as pessoas acham que não fazem mal. É o que eu falo. Que é para dar aquela força extra, né, da mulher. É um anabolizante, né? Você faz uma hipertrofia muscular. Perde mais gordura mais rápido, tipo assim, substitui, né? Mas tem um efeito aí a longo prazo e pode... efeito colateral. Toda medicação, Sim, você vai ter um efeito colateral. É o que eu falo, eu não sou contra o uso. Quem quiser ter o corpo maravilhoso, acho lindo, acho perfeito. Mas eu acredito que o bom senso é que deve ser considerado. Por conta da cobrança, né, futura. Por causa... E assim, se você tem o dano, no caso dessa paciente de atrofia, vai ser um dano praticamente irreversível, porque uma atrofia de epitélio, de vagina, você não vai ter sucesso no retorno. Quando é o hipoestrogenismo moderado a grave, você vai tratar, você vai suspender esse tipo de anabolizante, esses tipos de medicações. Tem medicação que eu nem conheço. E tem também paciente que diz, não, é só vitamina que eu estou tomando. E no fundo não é, porque vitamina não vai inibir seu eixo hipotálamo-hipófise. Entendi. Eu queria saber também um pouco do aspecto emocional dessa fase, né? A gente sabe que a terapia de reposição, ela melhora a sua vida, a qualidade de vida, fisicamente falando, a sua disposição, mas com relação ao seu sentimento, hoje, sendo uma mulher menopausada que faz essa terapia de reposição hormonal, no seu sentimento, no seu equilíbrio emocional, que diferenças você percebeu? Por exemplo, você era chorosa, estava ficando triste, também como achando que estava quase depressiva? Tudo isso. E isso hoje não é mais comum para você? Ansiedade, querendo me recolher mais. Triste, a gente se recolhe, a gente chora, né? Isso mudou muito. Eu sou uma pessoa muito alegre, né? Eu sou uma pessoa, entendeu, que eu faço amizade fácil, sou fácil de lidar, mas na realidade mudou demais. Eu estava quase chegando à depressão. E olha que para chegar à depressão era difícil. Mas assim, mudou demais. Assim, as pessoas, não é exagero não. E também eu quero frisar isso também. Tem muita gente que eu não critico, que utiliza isso como vocês estavam falando aqui, tecnicamente a doutora falou. Eu até não queria falar, mas é bom falar. É sobre a chip da beleza. Eu, particularmente, usei por questão de saúde no tempo certo. Concorda, doutora? Uhum. E na realidade, necessidade, né?
Porque tem pessoas que não utilizam por necessidade. Não, então, mas o chip da beleza, ele é a gestrinona, que foram as artistas que começaram a utilizar como método contraceptivo. Aí ele popularizou como chip, é tanto que eu nem chamo de chip, porque não é chip, é um implante. É um implante. E assim, a Cláudia, ela usa a gestrinona, um ou dois implantes, eu não lembro, mas a base dela é o estradiol, porque a gestrinona, ela é antiestrogênica. Então, ela só usa para proteger o endométrio, porque ela tem útero. Sim. Então, aí é o ponto-chave. Falando nisso, a mulher que fez assim, esterectomia total, ela ainda vai ter? A pessoa que não tem mais ovário, não tem útero, fiz esterectomia, vou passar imune aos efeitos da menopausa? Então, a diferença é muito grande. A ausência do ovário vai te levar à menopausa precoce. Eu tenho uma paciente, inclusive, que foi retirado os ovários e o útero dela, porque no ato cirúrgico deu uma congelação para câncer, então tinha que retirar tudo. Ela ficou na menopausa com 42 anos, 41 anos, porque retirou o ovário. Retirando o ovário, você já leva a mulher à menopausa, que a gente chama menopausa cirúrgica. Tem algumas mulheres que retiraram por algum motivo, tipo um cisto ovariano grande, mas aí normalmente você conserva outro. Quando é um ginecologista que vai te operar, ele vai conservar porque ele sabe o risco de você provocar uma menopausa precoce na mulher. O útero, se tirar, você não leva a menopausa. O útero é um órgão pélvico que ancora os órgãos pélvicos. Então, ele serve para gestar. E todo mundo tira o útero porque serve para gestar. Mas ele melhora a lubrificação da mulher, ele segura os órgãos pélvicos. As mulheres que tiram o útero muito precocemente, elas podem ter problemas também no futuro. Mas a retirada do ovário é que vai levar à menopausa precoce. E mulheres que estão na menopausa, que têm útero, a gente precisa preservar o endométrio, porque o estrógeno que a gente vai estar utilizando, ele pode fazer uma hipertrofia endometrial e levar a uma proliferação de células anormais. Então, a gente tem que proteger. Então, o ginecologista, ele está capacitado a estar vendo todos esses fatores para não trazer prejuízos ginecológicos para a mulher. Nossa, que papo rico, né? Quantas informações que eu nunca tinha ouvido, nem tinha lido por aí, mas a gente está tendo aqui essa oportunidade, graças também a Smile Plano de Saúde, que está com a gente nessa conversa, lembrando a você de que o seu maior bem, o seu bem mais precioso é a sua saúde e é nela que você tem que investir, porque esse investimento vale a pena e dá retorno. Agora eu queria trazer de novo a conversa um pouquinho aqui com Cláudia, para a gente também estender isso para as famílias, né? Porque assim, tem uma mulher em casa que está nessa faixa etária entre 45 e 55 anos de idade, até 50 ou mais, todo mundo ali naquele grupo tem que lembrar que aquela mulher vai passar pela menopausa. Às vezes a gente olha assim para nossa mãe, nossa avó, e diz assim, nossa, como minha mãe está difícil de lidar, como está reclamando de tudo, está com um humor muito desregulado, nossa mãe. E a gente esquece, às vezes, que ela é uma mulher que pode estar na menopausa. E a gente precisa... É real, né? Ter mais entendimento e tolerância, claro, e compaixão, porque é um processo biológico. Só que às vezes a gente acha que não, é que a nossa mãe tá chata, a nossa mãe tá irritada e tá gritando. E eu queria que você lembrasse, para quem mora hoje com uma mulher em casa, quem tem uma mulher nessa faixa etária na família, lembrar que aquela mulher tá vivendo tudo isso. Exatamente. Que você passou. Exatamente. Você que tem mulheres, né? Vocês que casados, mães, avós, que tem avós hoje nova, né? Muito. Muito, né? Então, você vê esses sintomas, isso aí é a primeira coisa, é o primeiro sinal. Peça ela para procurar, entendeu? Um médico, para ter orientação. Às vezes, até como no meu caso, eu fui para uma clínica geral e a clínica geral, pela conversa que eu tive e meus sintomas, que eu não tinha essa instrução, então ela me disse, olha, tem a doutora Thaís, que no caso foi indicação, né? Que esses sintomas, salvo engano, isso aí é menopausa. Você está menopausada. Então isso é muito interessante, é muito importante, porque... E também aconselhar, né, aos homens, quando às vezes a mulher não percebe. Né? Quando eu digo homem, é filho, é sobrinho, é amigo. Porque eu tenho amigas, entendeu, da minha faixa etária, menos, que ela disse, mulher, o meu libido tá péssimo, eu tô tão, como diz a palavra, abusada, tô enjoada, não consigo ver o rosto nem do meu marido.
Eu digo, mulher, você não está grávida, você procura uma ginecologista, procura um médico, porque isso aí pode ser você chegando na menopausa ou no climatério, né, doutora? É. Então, são sintomas assim que a gente pensa, entendeu? Que na realidade é a insatisfação, entendeu? No todo, com a família, com o filho, um estresse, mas na realidade isso aí Pode ser é a danadinha menopausa. da menopausa, que ela é danada, que minha mãe falava direto. Você vai sentir calor, vai sentir... Até isso eu fiquei amedrontada. Ainda bem, né, que a gente está tendo essa oportunidade aqui para falar sobre esse tema cada vez mais, porque, aliás, a gente está demorando, né, a entender a menopausa, a estender esse papo para todo mundo, né, sobre a saúde da mulher, sobre os processos que a mulher vive. Agora, de uns aninhos para cá, que a gente começou a falar sem medo, sem vergonha, para entender essa danada. E quanto mais a gente falar, é melhor, porque eu acho que antigamente ninguém estava muito preocupado em entender o lado da mulher. E veja quantas mudanças a gente está falando aqui, quantas, né, que a gente passa sem entender, sem dar a devida importância para tratar também, porque tudo é uma questão de tratar, né, doutora? Eu estava rindo aqui porque essas colegas lá no hospital, elas dizem, é a doutora que dá fogo, porque é o que a gente fala, o burburinho entre as meninas, que a gente está numa fase dessa, realmente, de que está precisando de ajuda. E eu converso muito com meus colegas dentro do hospital, principalmente os cirurgiões, que eles querem operar e eles não veem depois a mulher, entendeu? Então, Operar como assim? Quando você vai tirar o ovário, quando você vai tirar o útero, tudo ser indicado. Hoje a gente tem muita coisa. Por exemplo, a mulher começa a sangrar. Hoje a gente tem muito. A própria gestrinona é excelente para o sangramento uterino normal. Nós temos a embolização. A gente tem várias coisas para tratar mioma, para tratar adenomiose, antes de retirar um órgão da mulher. Que eu sou totalmente contra. Eu nasci cirurgiã, eu falo. Meu pai era cirurgião, meu marido é cirurgião. Eu cresci dentro da cirurgia. Só que a cirurgia, ela deve ser indicada na medida do tipo, não tem mais o que fazer, extremo, vamos ter que fazer cirurgia. Mas porque eu entendo esse lado da mulher, eu vivo com as mulheres na menopausa. E para mim é fantástico ter um depoimento desse como a Cláudia, de saber que eu estou recuperando, estou deixando a autoestima, recuperando a saúde ginecológica, a saúde psicológica, porque tem muitas mulheres que chegam. Essa moça mesmo que foi retirada, doutora, está acabando com o meu casamento. Eu preciso recuperar meu casamento. Paciente que vem pós-câncer, eu preciso recuperar. Meu marido é maravilhoso e eu não estou conseguindo ter relação, não estou querendo desejar. Estou evitando porque dói, entendeu? Então, quando você chega no consultório e você consegue ajudar essas pacientes, essas mulheres que querem recuperar a vida, tanto psicológica como sexual, e como a saúde também, porque é questão de saúde. A gente não fala de estética íntima, a gente fala de saúde feminina, de saúde ginecológica. E ter essa oportunidade, assim, para mim, é engrandecedor, é uma oportunidade maravilhosa. Eu falo que eu não trabalho eu trabalho por prazer, eu não trabalho pelo dinheiro. É muito legal você terminar o seu dia, você vê, eu ajudei tanta gente a melhorar o seu perfil, o seu relacionamento com a família, seu relacionamento com o seu marido, com seus filhos, e até com a sua própria autoestima, porque é uma fase realmente que a mulher perde muito. Que bom que a gente está dissociando aqui menopausa de velhice. Na verdade, entre essas duas palavras, existe uma coisa chamada tratamento, a busca por informação, para que você até chegue, sim, na velhice, que também é tão inevitável quanto a própria menopausa, mas uma coisa não está diretamente relacionada à outra. São momentos da vida da mulher que a gente tem que atravessar com inteligência, embora seja duro, embora os sintomas existam e eles pegam pesado em 90% das mulheres que têm os sintomas. Tem umas que não tem. Tem umas 10% aí que diz, não senti não sentindo nada disso, foi ótimo para mim, não senti esse desconforto. Mas para a maioria esmagadora das mulheres é um problema e é difícil muito sério. não ter. Então, que bom que a senhora esteve aqui com a gente hoje para explicar isso. A Cláudia, essa mulher empoderada, eu que agradeço. 59 anos, privilégio. vaqueira, ativa, trabalha muito, sem falar da beleza dessa mulher. Obrigada. Que, graças a Deus, tem uma condição de se cuidar. Mas para quem não pode, por exemplo, colocar, né, um implante hormonal, a Cláudia deixa o convite, né, Cláudia? Mulher, se cuide, vá no médico. Se cuide, vá ao médico. Tem várias situações, entendeu? Que não seja implante, mas procure, né? O ginecologista,
muitas mulheres vão em 5 anos, 2 anos. Eu, particularmente, eu tô diretamente com ela, assim. Ela tem fácil acesso, que isso é importante, né? É um diferencial do médico, é isso. É você, a mulher, procurar. Tem que procurar. Não, eu não tenho. Tente, vá. Entendeu? Porque a saúde da mulher é importantíssima. Com é certeza. importante. Isso aí muda. A minha vida mudou totalmente. Entendeu? Graças Da a Deus. água para o vinho. Maravilhoso. Agradeço, primeiramente, a Deus, a esse meu anjo aqui da guarda. Então, menopausa E para você, o agradeço- que é menopausa para você hoje? Ah, não sinto, não sei nem o que é. Nem lembro, nem Nem sei. lembro desse nome. Nem lembra, que E maravilha. agradeço aqui estar com vocês, né? Maravilhoso. Ter a oportunidade de passar isso para as mulheres, isso é importante, né? Muito certeza. importante. Muito. Que nem todo mundo tem coragem. Mas é importante ressaltar que a idade ela é muito dura para a mulher. Para o homem ela é mais tranquila. Mas eu falo que envelhecer, tentando viva, é muito legal. Você só vai envelhecer porque você está viva. É. Então, e se você buscar uma qualidade de vida, não, claro, é o que eu falo, o implante é uma das formas de administração, tem muitas outras formas. Porém, o mais importante, a mulher que faz terapia de reposição hormonal, ela tem que ser frequente no consultório ginecológico, porque assim como vários medicamentos, os hormônios também podem trazer prejuízos. Então, a paciente de terapia de reposição hormonal, ela precisa, no primeiro ano, de 3 em 3 meses, depois, a cada 6 meses, ela precisa, sim, estar no consultório médico, estar revendo sua medicação, estar realizando seus exames anualmente. Isso tem que frisar, porque não diz, vou tomar isso e vou ficar pro resto da vida. De jeito nenhum, a gente precisa estar acompanhando a paciente que está fazendo terapia de reposição hormonal. Excelente. Então, dado o recado para se cuidar e com regularidade, tá? Inclusive para fazer um tratamento que é revolucionário, mas que exige manutenção, cuidado, observação médica. Então é isso. Hoje a gente falou sobre menopausa, de vários aspectos. O recado que fica é para que você se cuide mais, mantenha a sua saúde em foco. Olha, agora a gente vai encerrar esse episódio do Saúde em Foco. Eu agradeço você que ficou com a gente até agora. Se gostou do conteúdo, comenta aqui embaixo, né? Se você também já passou por esses sintomas da menopausa ou está enfrentando, o que você vai fazer, hein? Você vai se cuidar? Veja aí o que a doutora Thaís falou. Obrigada, doutora Thaís Ferro, que é ginecologista, também a Cláudia Pontes, que é advogada e que está vivendo uma excelente fase, talvez até melhor do que outras quando era mais jovem. Bem melhor. Que coisa linda, né? Então é isso, gente. Não vamos desanimar não, hein, mulherada? Segura a peteca, é se cuidar, não se abandonar. Com isso, eu encerro esse episódio e te convido para estar aqui com a gente no próximo sábado em mais um Saúde em Foco. Tchau, tchau. Saúde em Foco. Oferecimento. Smile, para todo tipo de saúde.